Propiciação. Você sabe o que significa isso? Graça e paz, pessoal. Bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Teologia em Tela. Aqui é o pastor Wenderson e, como de costume, gostaria logo de convidar você a se inscrever no nosso canal. Precisamos muito da sua inscrição e aqui você encontra conteúdos de cunho bíblicos e teológicos para a sua edificação espiritual. É lógico que também gostaríamos de contar com o seu joinha, com o seu like, tá? Para poder dar uma importância maior para o nosso vídeo. E, se possível, compartilhe aí com seus amigos, envie esse vídeo para outras pessoas para que elas possam aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Pois bem, entrando no tema da propiciação, é bem provável que você já tenha se deparado com essa palavra aí, principalmente no contexto do Antigo Testamento, embora ela apareça também no Novo Testamento. E ela tem um significado bem interessante, porque propiciação significa paz com Deus, restaurar a paz com Deus. E ela tem um sentido realmente religioso, né? Tem uma divindade envolvida nessa palavra, porque existe um povo que adora a esse Deus, e esse Deus está irado contra esse povo, porque esse povo pecou, esse povo está fazendo o que é mal perante a lei desse Deus, e aí Deus está irado contra essa nação, contra esse povo, contra essas pessoas. E para que haja uma paz, uma maneira de Deus perdoar essas pessoas e tratá-las com misericórdia, acontecia a chamada propiciação. A propiciação era como se você estivesse oferecendo a esse Deus, no caso dos judeus, ao Deus de Israel, um sacrifício, uma maneira para que eles pudessem alcançar o favor de Deus, a misericórdia de Deus, e assim eles terem restaurado os seus relacionamentos, né, para que houvesse paz entre Deus e o povo. E o fato é que o pecado, ele nos separa de Deus, ao passo que também suscita a própria ira de Deus. A ira de Deus, ela de fato existe, ela é algo real. A ira dele é justamente contra o pecado. É comum você ouvir uma frase do tipo, olha, Deus ama o pecador, mas ele não ama o pecado. De fato, o que a Bíblia diz é que ele odeia o pecado, né? Então, assim, não há como Deus se relacionar com o pecado. O pecado é destruído na presença de Deus. E se nós estamos envolvidos no pecado, seremos destruídos juntos. Então, nós precisamos restaurar a nossa paz com Deus. Nós precisamos buscar em Deus uma maneira de nos apaziguarmos com Ele. Só que isso, humanamente falando, é impossível, né? Não existe algo que nós possamos oferecer a Deus que vai, de fato, trazer uma paz eterna entre o nosso relacionamento com Deus, entre nós e nosso Deus, né? O relacionamento estará para sempre comprometido. Então, para que eu possa adorá-lo, para que eu possa orar e ter as minhas orações respondidas, para que eu possa ler a palavra, os comandos dele, os direcionamentos do Senhor, eu preciso estar em paz, eu preciso estar em sintonia com ele. Então não haveria como eu oferecer a ele nenhum tipo de adoração, nem mesmo sequer algum tipo de sacrifício que fosse aceitável à sua presença, a menos que ele, de livre e espontânea vontade, estivesse disposto a me perdoar. E para que houvesse perdão, havia necessidade do derramamento do sangue. Lá no contexto do Antigo Testamento, a propiciação vinha por meio dos sacrifícios, o derramamento do sangue e tudo mais, para que pudesse ali haver um perdão dos pecados. No contexto do Novo Testamento, a nossa propiciação também é Jesus. Assim como ele é a nossa justificação, nós falamos aqui no vídeo. Assim como também ele é a nossa redenção, também tem vídeo sobre redenção aqui no vídeo, no canal, né, melhor dizendo. Ele também trouxe a nossa reconciliação com Deus, né, e cada um tem essa linguagem própria de cada palavra, né? A justificação apontando para a questão legal da lei, a redenção apontando para a questão do mercado, né? Deus pagando, Jesus pagando o preço necessário para nos comprar de volta para ele. A questão da reconciliação fala de uma linguagem familiar, nosso relacionamento com o Pai sendo restaurado, ele nos tratando como filhos. E a questão que nós estamos tratando hoje da propiciação é falando do nosso relacionamento com ele de um ponto de vista religioso. Sim, a religião, de acordo com a palavra, pura e verdadeira, sem mácula, essa sim é a religião verdadeira. E essa religião significa religar-nos a Deus, para que todas as nossas ações aqui na terra, em nome de Deus, sejam realmente em nome dele.
né? Não no nome de apenas uma instituição, não apenas para ficar no nome nosso enquanto pessoas, né? Mas sim que nós possamos servir as pessoas em nome de Deus, para que Deus possa ser adorado e exaltado através de nossas vidas. Mas para que ele possa ser reconhecido em nós, para que ele possa receber, digamos assim, o nosso culto, né? Nós precisamos estar em paz com ele, porque tem que haver um relacionamento. Enquanto eu estiver orando, ele tem que, né, ouvir, e à medida que ele fala, eu também preciso ouvir o que ele está dizendo. Eu preciso estar disposto a obedecer os seus comandos, a sua palavra. Então tem que haver uma ligação entre nós e Deus. Isaías, capítulo 59, versículo 2, diz que há uma separação entre nós e o nosso Deus, de modo tal que Deus não pode nos responder, por conta do pecado. Aí a propiciação é uma maneira de oferecer perdão ao pecado, e essa barreira, né, essa barreira que foi imposta, que impede Deus de atuar nas nossas vidas, ela é quebrada, ela é tirada ali, o véu do tempo foi rasgado, e agora nós temos livre acesso a Deus. Na verdade, nós podemos até dizer que o próprio Deus tem livre acesso a nós. Posto que o próprio Deus deixou a presença dele, deixou a glória dele, deixou a majestade dele, se fez homem, esteve aqui na terra, andou entre nós, na pessoa do seu Filho amado, Jesus Cristo, para que pudesse experimentar as nossas mazelas, nossas dificuldades, nossos problemas, vencer, ir à morte de cruz sem pecado algum, para que pudesse ele próprio se tornar a nossa justificação, a nossa redenção, a nossa reconciliação com o Pai e também a nossa propiciação. Se hoje eu tenho livre acesso a Deus, é por conta daquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Ele trouxe paz com Deus. Por quê? Entenda o seguinte, de fato Deus estava irado contra o pecado. Uma morte era requerida, uma sentença deveria ser paga para trazer paz, para trazer harmonia, para trazer de fato uma restauração no relacionamento de Deus para com toda a humanidade. Para que essa paz realmente pudesse existir, era necessário o derramamento do sangue. Era necessário o perdão de pecados, porque já foi estabelecido logo no início de Gênesis, olha, não comam, porque no dia em que comerem do fruto, morrereis. Já estava claro, já estava explicitado pelo próprio Deus. Não haverá mais condição de relacionamento entre Deus e o homem se houver o pecado. E isso aconteceu de uma maneira tão explícita que assim que Eva e Adão desobedeceram a Deus, se tornaram pecadores por comerem do fruto proibido, foram expulsos do paraíso. Então perderam aquela comunhão com Deus, perderam aquele contato direto com Deus que eles estavam tendo até então. A paz deixou de existir, né? O relacionamento direto de Deus para com o homem deixou de existir, e ao longo do tempo foi ficando cada vez mais distante. O relacionamento foi se tornando cada vez mais frio, né? O homem já não estava mais conseguindo ouvir a voz de Deus, discernir o comando de Deus, discernir os planos de Deus. Então essa paz, essa propiciação, né, foi necessária. Aí houve, através do sangue de Jesus, a propiciação pelos nossos pecados, e hoje eu e você e eu, temos livre acesso a Deus, porque agora nós podemos nos achegar a Ele sem medo de morrer, sem medo de padecermos, sem medo de simplesmente desaparecermos por conta dos nossos pecados. O véu do templo que rasgou lá, que eu até já citei aqui, quando Jesus foi crucificado, quando ele foi morto, na verdade, é o símbolo disso, né? Fala claramente isso. O véu estava lá para separar o homem comum, as pessoas comuns, da presença de Deus, que ficava dentro do véu, no lugar santo dos santos. Só o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia entrar ali naquele lugar e tinha que estar realmente impecável. Ele tinha que ter passado por um processo de purificação, um ritual de purificação. Aí o véu do templo rasga, simbolizando o fato de que Deus deixou aquele lugar, inundou toda a terra, conforme a profecia de Joel. Hoje nós somos cheios do Espírito Santo, que é Deus presente no meio da igreja. O Espírito Santo está atuando sobre a face da terra em todos os lugares do mundo. Por causa da propiciação é que nós não falecemos quando entramos em uma igreja. Muito pelo contrário, ali nós ouvimos a palavra, temos o discernimento da vontade de Deus, entendemos a nossa condição de pecado, ouvimos a voz, recebemos o perdão e ao nos arrependermos e nos convertermos, temos acesso ao céu. E assim,
Eu entendo que essa maneira que eu trago esses conteúdos são uma maneira um pouco mais simples, um pouco mais palatável, né, para que você possa de fato digerir, para que você possa de fato entender os conceitos, para que você consiga acompanhar e receber a revelação de Deus por meio das nossas palavras nos vídeos. E é por isso que, mais uma vez, eu peço a sua inscrição, né? Se você tem gostado do conteúdo, peço a sua inscrição, por favor, compartilha, deixa o seu like. E se por acaso não está ficando claro, ou se você não concorda com alguma coisa, coloque aí nos comentários. Nós vamos tentar te ajudar a entender melhor o contexto, o significado dos textos, o significado das palavras, de acordo com aquilo que nós estivermos sendo direcionados a fazer pelo próprio Senhor. Amém? Deus te abençoe, até o próximo vídeo. Fica com Deus, um abraço, tchau.